A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, que alegria poder recebê-lo mais uma vez aqui em nossa sala de aula virtual. Que alegria podermos mais uma vez sentarmos em torno da mesa para falarmos a respeito da Palavra de Deus. Essa é mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo bíblico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Pela graça do Eterno, chegamos no quarto trimestre do ano de 2025 com o tema Lições Bíblicas, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos sob a orientação do reverendo pastor Silas Queiroz e contamos com a sua boa participação. Antes de nós entrarmos aqui nos comentários, nas referências bíblicas, gostaríamos de pedi-lo que, por gentileza, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta. Desde que nós começamos nossas pré-aulas, já ganhamos mais do que um terço do que tínhamos. Já somos hoje mais de 30 mil seguidores na Assembleia de Deus Floresta. E contamos com a sua inscrição, com o seu engajamento. Curta esse vídeo, compartilhe, deixa aí no comentário o seu nome, a cidade, o nome do seu pastor e a igreja de onde você reúne e serve a Deus. Venha conosco para mais uma pré-aula. Lição de número 2, 12 de outubro de 2025. O tema, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Texto áureo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo de número 139, verso de número 14. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Leitura bíblica em classe pode ser encontrada no livro dos Salmos, Salmo de número 139, versos 1 ao 4, versos 13 ao 18. Leiamos a palavra de Deus. Salmo de número 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Queridos irmãos, é com muita alegria que nós recebemos aqui nessa manhã um dos nossos melhores quadros da Assembleia de Deus Floresta. Evangelista irmão Ellison, o nosso convidado de hoje, já foi superintendente da escola dominical, já foi líder de jovens do nosso campo, já foi ministro de louvor de nossa igreja. Então, meu amado irmão, Evangelista irmão Ellison, nosso amigo, seja muito bem-vindo. Deixe a sua saudação e as suas notas introdutórias em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria e essa oportunidade de poder contribuir na Escola Bíblica Dominical do Ministério Adfib, e eu quero vos saudar com a paz do Senhor e desejar que todos os alunos e professores, aqueles que podem se inscreva no canal para agregar muito conhecimento naquilo que diz respeito à obra do Senhor. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Evangelista irmão Rafael, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu amado irmão. Por gentileza, querido, sua saudação e suas notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Palavra-chave da nossa lição hoje, o corpo. Alguns vão dizer que Deus só quer o coração, mas isso não é verdade. Deus quer o corpo também. A mudança interior precisa se manifestar no exterior. A santificação que começa no espírito, atinge a alma, deve também alcançar o corpo. Então essa história de que Deus só quer o coração, numa linguagem popular, é conversa para boi dormir, é o que carinhosamente eu chamo de canoa furada. A Bíblia diz em Romanos 12:1,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Hebreus 10, 22 diz que nós temos que nos chegar a Deus, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Paulo diz em 1 Coríntios 6, verso 13, verso 19, verso 20, que o corpo não é para imoralidade sexual, mas o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E este corpo, uma vez que você é salvo, ele é o templo e a morada do Espírito Santo. Portanto, devemos glorificar a Deus no nosso espírito e no nosso corpo, os quais pertencem a Deus. Porque Deus não te quer pelas metades, Deus te quer por completo. A antropologia, antropos, homem, logia, estudo, tem como objeto o estudo sistematizado do que era o ser humano, do que era o indivíduo. E na lição de número 1, nós apresentamos de forma categórica uma perspectiva panorâmica do que é isso. Concluímos que o homem, o indivíduo, o ser humano, é um ser de estrutura complexa, formado por espírito, alma e corpo. Portanto, é objeto do nosso estudo no decorrer desse trimestre nós esmiuçarmos as manifestações substanciais, materiais, não substanciais ou espirituais do corpo, como também as manifestações sentimentais. E trataremos hoje do invólucro do ser, que é o corpo humano, ou a manifestação material, substancial, daquilo que eu e você e todos nós somos numa perspectiva bíblica e filosoficamente bíblica. Nós não podemos partir do ponto de que o corpo é tão somente um amontoado de células que organizados formam tecidos, órgãos, sistemas e agindo de maneira orgânica e harmônica, dizem o que é o corpo humano. À luz da Bíblia Sagrada, nós podemos entender que o corpo é muito mais do que uma estrutura biológica. Ele é parte essencial da pessoa criada por Deus. É o que nós podemos tirar de 1 Tessalonicenses 5, 23, temos que santificar o corpo. Gênesis 1, 26 e 27, façamos um homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O corpo humano foi moldado pelas mãos do Todo-Poderoso Criador, é assim que nós inferimos do texto. O corpo humano, à luz da Bíblia, possui aspecto moral, visto que o corpo ele é templo do Espírito Santo. Portanto, rejeitemos a perspectiva racionalista, influenciada por René Descartes, rejeitemos a perspectiva humanista científica, que encontra no corpo humano tão somente explicações lógicas e materiais, e mergulhemos naquilo que a Bíblia Sagrada menciona a respeito do corpo humano, que é o templo do Espírito Santo e a manifestação visível, audível e tangível da vontade de Deus na vida do ser humano. Ponto de número 1. A maravilhosa obra de Deus do pó da terra. Evangelista Moelson. Irmãos, no ponto número 1, já inicia do pó da terra, em Gênesis, onde Deus ele forma o homem. E o interessante é que nas propriedades materiais, na matéria que nós vemos do corpo humano, são os elementos encontrados também, os minerais que há na terra. Então Deus pega aquilo que aparentemente parecia que não ter valor, né, que é a terra. Você não consegue dar tanto valor a um punhado de terra. É bem verdade que quando se trata de uma quantidade maior de terra, no mercado hoje tem sim o seu valor para plantio, mas Deus pega a terra e forma o homem do pó da terra, e que significa que é a maior coroa da sua criação. Esse é o nosso Deus que fez essa obra tão grande e tão maravilhosa. Deus, ele é poderoso para fazer não somente aquilo que ele já fez, que é a obra maravilhosa, que é o corpo do ser humano, do homem, e também da costela do homem. Ele tira da sua costela e faz a Eva. Ele faz a Eva e automaticamente para a glória e o louvor do seu nome. Evangelista Rafael. Alguns dizem que Deus criou o homem do pó da terra. E não está errado, o homem é criatura de Deus. Todavia, em Gênesis 2,7, o verbo que ali aparece é formou, o mesmo verbo que em outras passagens é usado em referência ao oleiro trabalhando com o barro. Todavia, o primeiro versículo da Bíblia vai nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo criar ali é bara no hebraico, que significa criar a partir do nada. Ou seja, na criação do céu e da terra,
O nosso Deus, pelo poder da sua palavra, ele trouxe à existência o que nunca existiu. E Deus, do nada, criou tudo. Agora, quando Deus foi fazer o homem, Deus não criou a partir do nada. Deus se utilizou de uma matéria-prima, o pó da terra. E a semelhança de um oleiro que trabalha no barro para dar forma a ele e ele se tornar um vaso, Deus também deu forma a partir do pó da terra no corpo do homem. Isso é tão verdade que os mesmos elementos químicos que existem no solo da terra, da tabela periódica, existem também no corpo do homem. Nem mesmo a ciência pode negar isso. Para você ter uma ideia, este seu corpo, ele possui 65% de oxigênio, 18,5% de carbono, 9,5% de hidrogênio, 3,2% de nitrogênio e os 3,8% restante que sobra. É mais ou menos uma combinação de 15 elementos. Entre eles podemos citar, no seu corpo há vestígios de cálcio, cloro, fósforo, potássio, enxofre e sódio. E também no seu corpo há resíduos de iodo, cobre, ferro e zinco. Tudo isso, acredite se quiser, está dentro de você e foi Deus que fez. E isso é mais uma evidência incontestável de que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. E o corpo do ser humano não tem origem numa ameba que evoluiu até se tornar um homem, mas o corpo do ser humano tem origem no pó da terra. Queridos, a construção bíblica do Gênesis ao Apocalipse dá-nos notas e a conclusão de que o Senhor é criador de todas as coisas, especialmente criador e formador da raça humana. Nós podemos concluir, à luz do relato de Gênesis 1 e 2, que para coroar toda a sua criação, não só do planeta Terra, mas de todo o universo, de toda a natureza animada e inanimada, de todos os recursos minerais, de todos os recursos naturais, o homem, portanto, é criado como sendo a coroa, o ápice de tudo aquilo que Deus fez. Veja que Deus faz todo o ambiente que está no torno e em torno do homem para dar condição do ser humano existir, procriar e persistir em existência. E como a Bíblia descreve essa criação? Está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Senhor formou o homem do pó da terra. A comparação aqui é a comparação do artesão, aquele que trabalha com o barro e a partir da sua inventividade cria a sua obra-prima. Nós somos sim o resultado da mente criativa de Deus e da capacidade de um Deus que pode fazer coisas complexas, mas que são funcionais. O que nós podemos concluir da grandeza da criação de Deus é isso. Fazer algo complexo, qualquer um pode fazer. Agora, fazer algo complexo e funcional, o que nós podemos concluir da criação do homem é o grande mistério que nós podemos glorificar e enaltecer o nome do Senhor. O homem criado do pó da terra, nós podemos tirar isso até mesmo da própria expressão Adão. Adão significa Adam, que do hebraico traz o sentido de feito da terra ou homem vermelho. Alguns comentaristas vão até dizer que provavelmente o Senhor tenha usado uma terra de cor vermelha para fazer o homem, porque etimologicamente é o sentido que a palavra nos traz. Portanto, eu quero afirmar aqui de forma muito categórica que eu não tenho fé para crer no evolucionismo. Como eu disse na lição passada, eu não consigo ver lógica e razão de crer que nós somos produto de uma sopa de letrinhas, em que os elementos se fundem numa água que está esquentando por milhões e milhões de anos. Aquela água dela, partículas se transformam em girinos, os girinos saem da água e assim nós passamos por todo um processo evolutivo até chegarmos no que somos hoje. Eu não consigo acreditar nisso. Eu creio, pelas evidências bíblicas e científicas, que nós somos resultado da criação de um Deus que fez uma obra maravilhosa para o louvor do seu nome. Ponto de número 2, evangelista Wellison. Deus, o autor da vida. Deus, sendo o autor da vida, a gente observa que de uma das costelas de Adão formou Deus a mãe de todos os viventes. Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém distinto em anatomia. Então, o Criador, ele criou, macho e fêmea, assim eles criou. O que passou disso está fora dos padrões bíblicos. Por quê? Porque o mesmo Deus, ele que cria o homem, ele também sustenta o homem e sustenta a mulher. Sendo Deus criador do universo e sustentador do universo,
é o mesmo Deus que administra tudo aquilo que diz respeito no universo. Você observa bem que se tudo o que Deus criou, como diz na palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, criou Deus os céus e a terra antes de mesmo formar o homem do pó da terra, ele, esse nosso Deus, que é o Deus poderoso, ele sustenta o universo com a sua mão. Observe um detalhe tão interessante que quando Deus forma o homem e coloca ele no jardim ou na terra, por assim dizer, para cuidar, para lavrar a terra, para administrar aquilo que Deus confiou a ele. Nota-se que as demais coisas que Deus faz, por exemplo, como o sol, observa um ato tão interessante que às vezes a gente passa tão despercebido, mas Deus, criador e sustentador do universo, ele colocou o céu pela força, o sol pela força do seu poder, justamente no lugar que ele deve estar. Imagina se ele estivesse um pouquinho abaixo, nós não suportaríamos e morreríamos. Mas se colocasse um pouquinho acima também, olha só, todos iriam morrer de hipotermia, não iria suportar. Então, resumindo, o Deus que fez o homem e também a mulher, ele é o mesmo Deus que sustenta o universo e ele não perde o controle de nada. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, sendo Deus o autor da vida, somente ele pode tirá-la. É por isso que a igreja é contra a eutanásia, é contra o aborto, é contra o suicídio, é contra o homicídio e é contra a pena de morte. E talvez alguém pense assim, mas Rafael, no Antigo Testamento não havia pena de morte? De fato, mais de 30 pecados na lei mosaica eram punidos com a morte, como por exemplo o homicídio, o adultério, o xingamento aos pais, a feitiçaria, trabalhar no sábado, o homossexualismo, a idolatria, a blasfêmia, entre muitos outros pecados na lei, eram punidos com a morte. Por isso que Paulo, se referindo à lei, em 2 Coríntios 3, verso 6, ele diz que a letra mata. E aqui só um parêntese. A letra ali não é a teologia, a letra ali não é o conhecimento. A letra ali é a lei. Só que é preciso entender que a pena de morte ela não tem validade para nós. Pois Romanos 6,14 diz claramente que nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Mas atenção, a igreja, biblicamente, não está autorizada a apoiar e nem defender e nem praticar a pena de morte, tal como Israel fazia na antiguidade. Mas o Deus da Bíblia, ele pode aplicar a pena de morte, porque Ananias e Safira foram mortos por Deus já no tempo da graça, porque mentiram acerca da oferta. E Herodes Agripa, por meio do anjo do Senhor, foi ferido e morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Porque atente para o que eu vou lhe dizer agora. Aquele que zomba da graça pode sofrer uma desgraça, porque Deus é assim. Ele manda e não é mandado, ele dá ordem e não recebe ordem, ele mata e não vai preso. Só Deus dá a vida e só ele pode tirá-la. Toda a honra e toda a glória é para ele. Eu gostaria de trabalhar com os amados alguns versículos dos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Primeiro vejam, a saber, Gênesis capítulo de número 1, versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente. Versículo de número 24 do capítulo 1. E disse Deus, produza a terra alma vivente. Agora vamos fazer uma exegese comparativa da maneira como é descrita a criação do ser humano. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vejam agora comigo Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 23. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono sobre Adão, e este adormeceu e tomou de sua costela e cerrou sua carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. O que nós podemos concluir é que o Senhor não é o autor só da vida humana, pois antes dele criar e formar o homem, moldar do barro a existência humana, Adão, e de sua costela a mulher Eva, o Senhor formou a vida em toda a sua existência, dentro dos ecossistemas tão variados da diversidade biológica humana. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso engloba dizer que ele é o autor de tudo o que foi feito. Atos 17:25, ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É o Senhor, o mantenedor de toda a vida no planeta Terra. Salmo de número 36, versículo 9, pois em ti está o manancial
da vida. Então nós temos textos bíblicos suficientes para concluirmos. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E quando ele cria a raça humana, quando ele cria o primeiro casal, ele o faz com propósitos muito claros. Ele os faz para que o homem dominasse sobre toda a sua criação. Ele faz o primeiro casal para que eles procriassem e dessem existência e continuidade ao projeto de Deus da criação da raça humana. E ele faz o primeiro casal para relacionamento. O Senhor queria relacionar-se com o homem. E daí nós podemos concluir que o Deus que criou todas as coisas, criou também o casamento. O casamento é instituído pelo próprio Deus como expressão do amor e da unidade divina. O Senhor é quem mentoreou, é quem pensou, é quem planejou a existência humana e estabeleceu propósitos específicos para o louvor do seu nome. Ponto número 3, evangelista Moerison, a individualizada formação integral. Bom, Deus, ele forma, pela sua grandeza e pelo seu poder, espírito, alma e corpo, que é o assunto que vai permear por todo esse quarto trimestre, né? Conforme ocorre no ato da procriação, que ele mesmo estabeleceu pela união íntima, homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis capítulo 4, versículo 1, Salmo 33, versículo 15 também, para reflexão dos nossos queridos. As Escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, como corpo, alma e espírito. Mas interessante é que ainda no ventre, no ato da formação, é claro que aqui a ciência, a gente precisa entender que quem veio primeiro? Deus, que criou tudo, e a ciência explica algumas coisas. Mas nós somos pentecostais, se nós não tivermos o Espírito Santo, que ele, através do Espírito Santo de Deus, que gera em nós uma fé, aí pela fé nós entendemos que o quê? Tudo que existe, o mundo, foi Deus que criou. E a obra mais prima, ou pode dizer, a obra da coroa da criação do nosso Deus, está o ser humano. Eu vou deixar na descrição aqui, depois você olha direitinho e analisa, vê tudo o que compõe o corpo humano. Porque às vezes a gente olha para o corpo humano, que é para a glória do nome do Senhor, nós somos criados para a glorificação do nome do Senhor, mas nesse corpo humano tem todos, além dos elementos, cada um tem a sua funcionalidade. Então vai ficar na descrição aqui a imagem que você vai ver cada parte do corpo, e é muito interessante que o salmista diz que antes que me formasse, ou seja, ele ainda estava informe, e o Senhor já conhecia, já havia contado os seus dias. Olha só o conhecimento de Deus. Esse conhecimento é tão inescutável, mas pela fé nós entendemos e, mediante a fé, nós vivemos de glória em glória. Porém, para quê? Para a glorificação do nome do nosso Senhor. Evangelista Rafael. Meus irmãos, conforme Gênesis 2:7, Deus formou o corpo do pó da terra. Na sequência, Deus soprou dentro do homem o fôlego de vida. Fôlego aí no hebraico, ruach, que também pode ser traduzido por vento, ar ou espírito. Então perceba a ordem. O corpo, Deus forma do pó da terra. O espírito humano, ou espírito de vida, Deus sopra dentro do homem. E detalhe, aqui não é o Espírito Santo, aqui é o espírito humano, de vida. Então a ordem é o seguinte, o corpo, Deus forma do pó. Em seguida, Deus sopra neste corpo o espírito humano de vida. A união do corpo que Deus fez do pó com o espírito que Deus sopra faz surgir então uma alma vivente, uma persona, um indivíduo chamado Adão. Portanto, a alma ela é o resultado da união do corpo com o espírito. E assim como foi com Adão, continua sendo com seus descendentes. No ato sexual, a união dos gametas masculino e feminino faz surgir o corpo ainda informe, chamado embrião, na chamada fecundação. E neste corpo informe, Deus vai soprar ali o espírito de vida, ou como está em Zacarias 12, verso 1, Deus forma o espírito do homem dentro dele. Deus vai ajeitar e colocar tudo no devido lugar. O fato é que
quando o corpo ainda informe se junta ao espírito que Deus sopra naquele momento, então faz surgir, é criada uma alma, que uma vez que passa a existir, nunca mais deixará de existir. Esta alma existirá para sempre, ou na presença de Deus, ou distante de Deus. Como nós vamos ver melhor em lições posteriores, a alma é imortal. Essa maneira de se compreender é chamada de criacionismo dentro da antropologia bíblica. Deus cria cada alma na concepção. Foi o que ele disse em Isaías 57, verso 16. É ele que faz cada alma. E quando essa alma no futuro vem a pecar ou se afastar de Deus, isso não é culpa de Deus, isso é consequência do pecado que já está no corpo, que já está na carne do homem. Pois o pecado adâmico original, ele infelizmente é passado de geração a geração por meio do nascimento físico. Do ponto de vista filosófico, a filosofia cristã apresenta-nos uma perspectiva muito interessante a respeito da individualização do ser. A Bíblia ensina que toda pessoa é criada por Deus, por um propósito e objetivo específico. Isso dá-nos a ideia de intenção, valor e singularidade na perspectiva divina que estabelece na criação de cada indivíduo, de cada ser humano. Eu penso, irmãos, que Jeremias capítulo 1, versículo 5, pode nos ajudar muito em sala de aula. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Veja que nós não estamos tratando aqui de um determinismo calvinista. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de um Deus que é presciente. O Deus que tem a ciência de maneira antecedente e antes que as coisas sejam estabelecidas e aconteçam. Deus viu Jeremias. Deus conheceu Jeremias. Ou seja, o Senhor já previu o relacionamento que ele tinha com Jeremias quando Jeremias ainda estava informe no ventre da sua mãe. Podemos concluir então que Deus dá a cada indivíduo um valor, uma prerrogativa e um projeto individualizado. Ressalte isso, deixe isso muito claro em sala de aula. Deus tem um plano individualizado para cada pessoa. É o que nós podemos concluir da inteligência do texto de Mateus capítulo 10, 29 a 31. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos pardais. Ou seja, Deus tem um plano específico para cada pessoa. E aqui eu quero brincar com os amados. Deus tem um plano com cada um de nós, contando os nossos cabelos, e até quem não tem cabelo, o Senhor também tem plano em sua vida. Então tome posse, meu amado irmão. O comentarista faz disso um link para nós rechaçarmos o aborto. A Assembleia de Deus no Brasil se posiciona de maneira clara e evidente que nós somos contra todo tipo de aborto. Porque nós não podemos considerar a vida humana e dar a ela dignidade só a partir de alguns estágios. Nós consideramos a vida humana digna de ser tutelada, protegida e resguardada desde a sua concepção. E aqui nós entendemos concepção como a fertilização do espermatozoide no óvulo e desde a formação mais insípida do feto. Nós acreditamos na proteção bíblica e espiritual e legal que esse ser deve ter, desde a sua concepção até o seu nascimento, vida e todo o seu propósito de vida. Então nós rechaçamos qualquer argumento abortista e consideramos isso como um dos crimes mais perversos que a humanidade pratica, visto que o feto, o bebê ou a criança no ventre da mãe não possui nenhuma chance de se defender. E consideramos essa, sem sombra de dúvidas, uma das atitudes mais nefastas, antibíblicas e imorais que um ser humano pode praticar e cometer. Ponto de número 2, já superamos aí quase que um terço de nossa lição. E o tópico número 2 nos diz: o corpo e a glória de Deus. O divino tecelão, evangelista Moelison. O tópico 2 e o subtópico 1, o divino tecelão, nota-se que a frase aqui, o corpo e a glória de Deus. Esse corpo ele tem que refletir a glória de Deus, que é o criador do próprio corpo do ser humano. O tecelão, o divino tecelão, a linguagem poética aqui usada por salmista Davi, descreve a ação divina na formação
do corpo humano. E ele exemplifica como a palavra do tecelão. Na Bíblia, o que é o tecelão? Era um artesão que usava o tear para criar tecidos a partir da lã, o linho e pelos de animais. Só que aí, quem que tem essa habilidade de criar é só o próprio Deus. Aquilo como nós começamos a falar no início da lição, dessa pré-aula, é que o Deus pega do pó, da terra e cria o homem. Ele é tratado aqui como um tecelão porque ele pega justamente e é comparado como um artesão. Um artesão que pega ali as confecções, né, o linho, a lã, e dali sai um produto que vai gerar no mercado. Então, essa é a situação do tecelão. Só que a importância grande que eu vejo aqui é na valorização não somente do homem, né, como o poeta, o salmista Davi, ele expõe, e aqui o Senhor também valoriza as mulheres. Por quê? A gente nota-se que em Juízes, capítulo 16, versículo 14, essa tecelagem era uma função específica, embora os homens poderiam fazer, mas era uma função específica das mulheres. Aí aqui eu noto que hoje, é claro que no século XXI, as mulheres têm tomado tanto espaço, e tanto no reino de Deus, e é mister que isso aconteça porque Deus, ele não, por ter tirado da costela de Adão e formado Eva, não a diminui em nada. É claro que Deus colocou o homem como cabeça e a mulher como adjuntora, ajudadora. Então Deus valoriza a mulher, e por que não dizer que no ministério de Jesus, as pessoas que mais ajudaram a Jesus no seu ministério terreno foi as mulheres. Evangelista Rafael. Meus irmãos, é muito interessante que o embrião, a célula primária, o resultado da fecundação, aquele que ainda não é um bebê, mas possui toda a carga genética para se tornar um. Esse embrião ele é tão minúsculo, ele é microscópico, ele é tão pequeno que ele é menor do que um grão de arroz, ele não tem forma. Com isso, fica fácil entender as palavras do salmista. No Salmo 139, verso 16, ele diz: os olhos do Senhor viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas quando nenhuma delas havia, e eram dia a dia sendo formadas. O que o salmista está dizendo é que quando você era apenas um embrião no ventre de sua mãe, microscópico, menor que um grão de arroz, quando nem tua mãe talvez sabia ainda que tu estava lá, os olhos do Senhor já estavam sobre ti. E ali Deus já escreveu a tua história. História é essa que você pode viver ou não, mas que você vive quando você está alinhado com o plano, o propósito e o projeto de Deus para a tua vida. Pois não cremos em determinismo cego, de maneira nenhuma, mas cremos que Deus tem um plano para cada um de nós, e se você viver dentro deste plano, você terá paz, alegria e contentamento. E digo mais, quando você foi concebido, Deus já sabia que você estaria aí hoje, assistindo essa pré-aula e sendo fortalecido pela palavra de Deus. Eu acho maravilhoso que quando Deus escolhe alguém para o ministério, para a obra, o chamado vai ocorrer em alguma fase da sua vida. Eu, por exemplo, pela graça de Deus, tive a oportunidade de começar a ministrar a palavra com 12 anos, mas na Bíblia a gente tem José, que se tornou governador com 30, na Bíblia a gente tem Moisés, que com 80 foi chamado para libertar o povo, porque tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas apesar do chamado ocorrer em alguma fase ou idade da vida, a escolha de Deus, ela se dá desde o ventre da sua mãe. Já citado pelos meus companheiros, Jeremias 1,5, Gálatas 1,15, comprova essa ideia. E faltar-me o tempo para falar de tantos outros exemplos, como Jacó, Sansão, João Batista e Jesus. Mas assim como foi com eles, é com você, meu querido. O chamado vai acontecer, ou já aconteceu em alguma fase da sua vida, mas saiba que Deus já te escolheu desde o ventre da sua mãe para uma grande obra a qual você não deve parar. Queridos, o estudo da anatomia é resultado da ciência na perspectiva moderna. Os povos do Antigo Oriente ou da Antiguidade, eles, com exceção dos egípcios, que manipulavam o corpo humano para preservação, fazendo aquilo que nós popularmente conhecemos como as múmias, não era algo muito comum na cultura dos povos
do Antigo Oriente, porque o corpo, em muitas culturas e religiosidades, era considerado algo sagrado e inviolável. Todavia, quando nós olhamos o conteúdo descritivo da formação do ser, feito por Davi em uma composição musical, em uma poesia, nós concluímos como a mente de Deus inspira um ser humano e dá a ele a capacidade de antever aquilo que só seria provado e comprovado séculos e milhares de anos depois. A maneira como Davi descreve a formação do ser humano no Salmo de número 139, comparando a criação do ser humano a um tecido que é feito por um tecelão em um tear, dá-nos a ideia de como na Bíblia Sagrada nós temos evidências de inspiração bíblica. Davi não fazia ideia. Ele não tinha elementos científicos, ele não tinha contato com trabalhos científicos que lhe desse sequer a ideia de como isso acontecia no ventre de uma mulher. E Davi, de maneira poética, compara o Senhor a um tecelão que faz todas as coisas de maneira planejada, rica e cheia de detalhes. Ou seja, Deus cria cada indivíduo de forma única, concedendo-lhe identidade, valor e propósito. Não há na vida humana nada de natureza desproposital. Na vida humana nada se manifesta de maneira impessoal. Nós somos pessoas, indivíduos que possuímos digitais, DNA, a íris dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo. Cada célula do nosso corpo contém elementos de informação únicos. Isso é uma evidência insuperável de que Deus existe e fez cada indivíduo de maneira pormenorizada. Permita-me apresentar aqui aos irmãos o divino tecelão, significado teológico. Tecelão aponta-se para o nosso Deus, criador de todas as coisas, criador de cada indivíduo. Fio da vida, cada pessoa é um fio singular no grande plano de Deus. Tecido da humanidade, a humanidade é uma tapeçaria divina, composta de vidas únicas. Obra das mãos de Deus, o ser humano é criação pessoal, é amado, não mero produto natural. Propósito, cada indivíduo foi formado com um propósito determinado. Efésios capítulo 2, versículo 10. É claro que nós não podemos fazer disso uma deformação da teologia bíblica e colocar o homem no centro de todas as coisas. Deus está no centro de todas as coisas. Nós somos teocentristas. Nós não somos egocêntricos. Deus está no centro de todas as coisas. Mas em Deus, nós podemos refletir quem somos para a glória e louvor do seu nome. Ponto de número 2 do tópico 2. Entendimento e louvor, evangelista Moelison. Bom, queridos, entendimento e louvor. Se a gente entende e compreende, mas não somente aquilo que a ciência já provou e está comprovado, né? Mas se a gente entende através da fé que eu já disse, e eu até te convido a exercer a fé como um dom, não somente a fé natural, porque vai facilitar a compreensão, embora você estudar a teologia bíblica sistemática, que é assunto a respeito de Deus, isso é muito válido para o conhecimento, mas quando a gente entende a obra-prima, a maravilhosa obra divina na formação do corpo humano, liberta-nos de quê? De especulação e dúvida, que isso produz um sentimento de quê? De ingratidão naqueles que não entendem. A gente vai pensar assim, poxa, mas da onde a gente veio? Quem somos nós? Para onde iremos? E essas respostas é bem clara que a gente encontra na Bíblia. A gente encontra essas respostas na Bíblia, em Salmo 139, versículo 14. Nesse versículo, o salmista usa a expressão, a minha alma sabe muito bem. Então, às vezes, quando as pessoas te perguntarem, né, talvez dentro da classe de EBD, ou talvez até na rua, quando as pessoas te perguntarem, quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Se a fé produzir em você o entendimento, você vai ter uma gratidão. Isso vai gerar o quê? Quietude, vai trazer paz na sua alma e você será certamente feliz porque você vai saber para onde você está indo. E por que não dizer o céu de glória que o Senhor tem preparado para nós? Graças a Deus. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, entendimento e louvor. Isso implica no que está em Romanos 12:1. Um culto racional. Portanto, ao compreender, você pode
engrandecer. Ao meditar, você pode adorar, porque crer é também pensar. Uma vez que o ser humano entende que ele foi criado pelo adorado para ser um adorador, ele só lhe resta adorar a Deus pelo que Deus é, louvar a Deus pelo que Deus faz. Só para você ter uma noção, você possui uma retina ocular com cerca de 120 milhões de células nervosas. Você possui no seu corpo cerca de 206 ossos, 600 músculos. O peso do sangue de um adulto é de aproximadamente 15 quilos, podendo variar entre 5 e 6 litros de sangue, a depender do indivíduo. Cada litro são 20 mil gotas, ou seja, o ser humano tem no seu corpo de 100 a 120 mil gotas de sangue. Este seu corpo possui na caixa torácica, no meio do peito, entre os pulmões, um órgão vital chamado coração, que é responsável por bombear sangue para todo o seu corpo, transportando assim o oxigênio e os nutrientes que são necessários para a sobrevivência das células. Este seu coração ele tem em média 15 centímetros de diâmetro, o tamanho aproximado do punho fechado de um adulto. Este coração ele bate 70 vezes por minuto, 4.200 vezes por hora, 100 mil vezes por dia e 40 milhões de vezes por ano sem interrupção. E cada vez que o teu coração bate, é Deus que está te sustentando. E cada vez que o teu coração bate, é Deus que está te dando vida. Para você fazer o quê? O que está no Salmo 150, verso 6. O último versículo, ou verso, do livro de Salmos. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Então aqui, meu querido, fica o conselho. Em vez de ser um murmurador, seja um adorador. Em vez de ser um reclamador, ofereça a Deus o teu louvor, porque Deus merece toda a honra e toda a glória. Salmo de número 19, versículo de número 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A fé teísta ou a fé cristã não pressupõe um suicídio ou um abandono da razão ou da intelectualidade. O comentarista está propondo aqui um discurso muito interessante. Nós não renunciamos à ciência, muito pelo contrário, fazemos dela uma fonte de constatação daquilo que Deus é e das maravilhosas obras de suas mãos. Então, o que Davi está constatando no versículo de número 14 do Salmo de número 139 é a admiração daquilo que Deus fez e faz todos os dias, todos os momentos. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Nós não propomos aqui, como formadores de opinião, como debatedores da teologia, como curiosos da ciência, que você, para ter a fé, precisa cometer o suicídio intelectual. Muito pelo contrário. A fé cristã postula de forma principiológica ser uma fé racional. E aqui eu não digo respeito à filosofia racionalista. Eu digo na capacidade de avaliar o que está sendo dito na Escritura Sagrada e compreender que é constatável, aplicável e praticável. Quando nós olhamos para a criação, assim como Davi fez, assim como o salmista fez, concluímos que o que nós precisamos e temos que fazer é nos rendermos diante de um Deus que pode e tem todo o poder em suas mãos. Isaías capítulo número 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías experimenta um arrebatamento de sentidos e ele tem a condição de enxergar dentro do templo um culto que acontecia no céu. E ele viu seres angelicais voando sobre o trono e declarando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por que eles estão no céu, diante do trono de Deus, e estão mencionando a terra? Eles estão no céu, olhando uns para os outros, mencionando a terra, porque a terra, o homem e toda a criação de Deus proclamam de forma insuperável que o Senhor Deus é um Deus de glória. A criação, o homem, manifesta a glória de um Deus que pode e tem e sabe fazer todas as coisas. Glorifiquemos ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, o Criador de todas as coisas. O perigo dos extremos, evangelista irmão Ellison. Bom, queridos, o perigo dos extremos. Então a gente nota que uma vez depois que Deus ele criou o homem e posteriormente a mulher, e agora já é um grande povo, né? Tem todo o enredo da história dentro da criação e até se tornar hoje bilhões, né, de pessoas que compõem a população da Terra. E algo interessante aqui que eu quero dizer, que nesse ato da criação,
tem um processo que chama-se organogênese, que nesse ato, na formação do homem, ainda no embrião, o primeiro órgão, né, por assim dizer, que é produzido a se formar é o coração. E depois do coração, os demais órgãos, até chegar ao ponto do corpo humano estar formado. Agora, qual que é o perigo extremo aqui? Tem a situação da duas correntes de pensamentos, ou três, ou mais correntes, mas dentre elas que o comentarista ele trouxe para nós, é o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo. É culto ao belo. Culto ao belo. E o que às vezes a gente vê muito hoje, queridos, na prática? Muitas pessoas indo em academias, mas é pecado? Se fizer da forma correta, com os vestes que não vai escandalizar, tudo bem. Agora, observa-se que muitos estão quase que adorando o corpo, e uma vez que o Senhor traz a respeito do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então tem os dois extremos. A gente deve cuidar do corpo de forma correta, mas precisa haver aqui um equilíbrio. E o que acontecia aqui no maniqueísmo? A gente observa que eles estavam dando tanto valor ao corpo, mas, porém, direcionando a adoração ou a apresentação a esse corpo a deuses, não a Deus, com letra maiúscula, a deuses. Então, a esse extremo. E, às vezes, a gente nota muito, e eu não sou muito, fico tanto envolvido com redes sociais, mas a gente nota que hoje o que mais acontece no nosso mundo atual é pessoas, vou perder tantos quilos, e posta selfies, é o que o comentarista traz aqui. Tudo quanto é movimento faz em redes sociais. É pecado? Não sei. Você define aí. Agora, usando as redes sociais para fazer aquilo que é bom, que é louvar o nome do Senhor também, isso é muito válido. O cuidado do corpo é muito importante, mas, porém, sem exagero. O cristão deve ser equilibrado em tudo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo que você for fazer, olha o que está escrito em 1 Coríntios 6, 12. É lícito? Convém? Vai ser bom? Vai prejudicar alguém? Aí você analisa e faça, mas faça para a glória de Deus. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, os extremos são sempre perigosos. De um lado, a gente tem os gregos dos tempos do Novo Testamento, que eram dualistas, diziam que o corpo era essencialmente mau e o espírito era essencialmente bom. Diziam eles que o corpo nada mais era do que a prisão ou o cárcere da alma, e quando o indivíduo morria, esta alma era liberta. Esse pensamento equivocado poderia levar a dois pecados, o hedonismo ou a autoflagelação. Por outro lado, a gente tem o narcisismo, a gente tem a egolatria, o culto ao próprio corpo, a idolatria do próprio eu, se esquecendo do próximo. O comentarista, no final desse ponto, nos lembra que o cristão ele deve ser equilibrado em tudo, principalmente na autoestima, a perspectiva que você tem de si mesma. Porque se a autoestima estiver muito elevada, você pode ficar orgulhoso. Mas se a autoestima estiver muito baixa, você pode ficar depressivo. Portanto, o equilíbrio é uma necessidade. Queridos, o comentarista apresenta nesse ponto 3 perspectivas extremadas a respeito da doutrina do corpo ou de como as sociedades, as filosofias, no decorrer da história da humanidade, o enxergaram. Ele apresenta o maniqueísmo e o gnosticismo, que encarava o corpo como algo ruim, visto que a matéria não possui nada de bom. Ele apresenta aqui a perspectiva da Grécia Antiga, que cultuava o corpo, é por isso que você vai ver nas esculturas desse tempo da história da humanidade, corpos humanos sarados e bem construídos. E ele apresenta também o narcisismo como sendo culto à personalidade humana, à própria personalidade humana, o culto ao eu. O que nós encontramos na Bíblia Sagrada de forma muito clara é que a Bíblia nos apresenta o homem como sendo um ser integral. E o homem não é só corpo, o homem não é só alma, o homem não é só espírito. Nós somos o resultado daquilo que somos. Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. Ou se nós seguirmos a orientação de Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nós somos espírito, alma e corpo.
Nós não somos o resultado de uma coisa só disso. Nós somos a junção de tudo isso. Então nós precisamos procurar viver de maneira harmônica, equilibrando as necessidades do corpo, os sentimentos da alma e a vida do espírito em contato com o Senhor. Equilíbrio do corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O corpo é templo do Espírito Santo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O corpo é, então, a manifestação visível, audível e tangível da glória de Deus na criação do ser humano. Cuidar do corpo é algo essencial. Então, durma bem, se alimente bem, exercite o seu corpo e seja templo do Espírito Santo. Equilíbrio da alma. Romanos 2, versículo 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A alma precisa ser renovada e disciplinada para alinhar pensamentos e emoções à palavra de Deus. Equilíbrio do Espírito. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito deve estar vivo e sensível à presença e à vontade de Deus. Princípio ou regras, evangelista irmão Ellison? Bom, queridos, princípios ou regras. É claro que o próprio Deus, que agora ele controla, de que forma? Controla aqueles que são seus. Mas os demais que não aceitaram são criaturas dele. Esse mesmo Deus que criou o homem, ele também estabelece princípios e também estabelece regras. Contudo, que tudo que for fazer, faça para a glória do nome do Senhor. É claro que... E o manual? O manual é a Bíblia Sagrada. Nota-se que para o primeiro povo, vamos assim dizer, que depois que já foi estabelecido como nação, o povo de Israel, Deus estabeleceu regras. Por que não dizer dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos ali continha doutrinas, continha regras estabelecidas por Deus para ser obedecida. Isso são princípios. E às vezes quando quebramos um princípio, até mesmo no corpo, porque a lição está tratando a respeito do corpo. Quando quebramos um princípio, temos que recorrer a Deus para quê? E ele justamente nos justifica através do seu Filho Jesus Cristo, e o sangue de Jesus Cristo que nos perdoa e purifica de todo o pecado, e isso estabelece os princípios e regras. Uma vez que nós obedecemos o princípio e não quebramos ele, e estamos estabelecidos vivendo as regras que Deus estabeleceu, por que não dizer, repito, os 10 mandamentos, que são mandamentos para ser obedecidos? Ah, mas, evangelista Ellison, isso ficou lá no Antigo Testamento. Tá, a gente nota que Jesus Cristo, ele ratificou, não anulou o que ele mesmo constituiu, né? Agora, no Novo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu faço a pergunta, quem ama a Deus não pratica aquilo que está de ponto negativo lá nos 10 mandamentos, no decálogo. Então, com tudo que fazemos tudo para a glória do nome do Senhor. O Deus que nos criou, ele também deixou regras. Por quê? Porque senão vai viver na libertinagem, o homem vai fazer tudo aquilo que quer com o corpo, e através da palavra do Senhor nós entendemos que o corpo é para a glorificação do nome do Senhor. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro de regrinhas, é um livro de princípios. E aqui eu compartilho rapidamente 3 princípios. Número 1, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. É lógico que aquilo que glorifica a Deus é aquilo que é santo, puro e justo. Você não pode fazer algo pecaminoso ou criminoso e dizer que isso é para a glória de Deus. Isso seria incompatível. Segundo princípio, seja como Jesus, pois Cristo é o modelo. 1 Pedro 1, verso 15. Faça somente o que Jesus faria e que em seus passos possa andar Jesus. E o terceiro princípio, seja empático. Se coloque no lugar do outro. Pense nos outros antes de pensar em si mesmo, porque muitas das vezes o que destrói os relacionamentos é justamente a falta de empatia, quando o indivíduo só pensa em ser feliz e se esquece de fazer o outro feliz. Eu quero apresentar aqui aos irmãos, à luz de 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós somos o templo do Espírito.
alguns princípios bíblicos que podem nortear a nossa vida cristã no cuidado do nosso corpo. O comentarista, irmãos, ele é jurista. Ele é procurador-geral do município... Obrigado, a produção. Ele é procurador-geral do município de Ji-Paraná. Ele é jurista e ele traz aqui uma abordagem jurídica a respeito do tema. Nós não teríamos nem tempo para falar a respeito do aparente conflito entre princípios e regras. Tanto princípios quanto as regras têm em seu conteúdo normas, ou apontam direções, ou vontades. Todavia, os princípios estão sobre as regras porque são eles que influenciam aquilo que se forma no conteúdo de uma regra. O princípio ele é abrangente, abstrato e genérico. As regras são pontuais, escritas e pessoais. As regras elas buscam corrigir e estabelecer determinados comportamentos para determinados tipos de pessoas. E o que são esses princípios bíblicos? O corpo, primeiro, o corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente. Segundo, o corpo é parte da boa criação de Deus. Deus criou o corpo e o declarou muito bom. O corpo deve ser disciplinado e controlado. O autodomínio é sinal de maturidade espiritual. O corpo deve ser santo. Pureza sexual e moral fazem parte do cuidado do corpo. O corpo reflete o equilíbrio com a alma e o espírito. Negligenciar o físico pode afetar suas emoções e o seu relacionamento com Deus. Sexto, a alimentação e o descanso são bênção de Deus. Deus quer um corpo bem nutrido, cuidado e equilibrado. Sétimo, o corpo deve ser instrumento de serviço a Deus. Usar a força e energia física bem para o bem do próximo. Oitavo, o corpo expressa amor ao próximo, ajudar, curar e acolher o necessitado. Nono, evitar abusos e vícios, drogas, álcool e a glutonaria. Décimo, o corpo é temporário, mas tem valor eterno. Aplique esses princípios em sua vida e teremos uma vida com Deus mais satisfatória e produtiva. Ponto número 3, meus amados irmãos, corpo e a coletividade. Evangelista Ellison. Meus irmãos, corpo e a coletividade, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso nos diz respeito que o homem ele tem que se relacionar, tem que conviver. Aí aqui já cai, não vou dizer que nem é uma doutrina, mas às vezes é um costume ou até um pensamento ignorante e negativo de pessoas que se dizem que ficar em casa está fazendo parte do corpo de Cristo. Aí são chamados de desigrejados. Não faça isso, querido. Vai à igreja, reúne com os irmãos, porque aquilo que você vivencia no seu dia a dia, no seu individual, não é individualismo, no seu individual, você vai refletir, vai congregar, você vai trazer testemunho e vai contar justamente com os irmãos e para os irmãos, para quê? Para que a fé dos irmãos passa por um elevo espiritual. Então Deus, ele fez o homem um ser relacional. Por que não dizer no jardim, diz a palavra do Senhor em Gênesis, que Deus, ao cair da tarde, ele vinha até o jardim e se relacionava com o homem, ele conversava com Adão. Olha só, e depois que entrou o pecado, né? Todos sabem da história, depois que entrou o pecado, aí perdeu esse contato, esse relacionamento. Aí está em Gênesis 3,15, Deus provê o que? O Filho, que é Jesus Cristo, que veio como sacrifício para justamente religarem o homem novamente para que nós nos relacionamos com Deus. E tem um detalhe muito importante aqui. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, teria que passar por um processo do sacerdote. Eu cometi um pecado, um erro. É claro que tem os seus níveis, né, de pecado, mas eu quero dizer que teria que passar por um sacerdote, oferecer um sacrifício. Hoje o sacrifício é você. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu que hoje devemos nos apresentar, irmãos, o nosso corpo como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Nosso culto
racional, culto com inteligência. E como a gente se dará esse culto? Justamente relacionando, indo até a igreja. É claro que você ir até a igreja não vai se tornar mais santo do que outros, mas o Deus que fez um homem relacional, gregário, sociáveis, esse Deus, ele nos dá essa ordem. Então, nós não conseguimos viver isolado, até porque nós temos uma missão, que é o quê? Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, se eu sou discípulo agora, eu tenho que formar o quê? Discípulos. Aquilo que eu aprendi e vivenciei através da fé no corpo, que é evidente, eu vou ter que trazer isso para quê? Para que as pessoas vejam em nós como igreja, como corpo vivo, movendo da parte do Senhor, e com tudo isso o nome do Senhor será ainda mais glorificado. Evangelista Rafael. Meus irmãos, 3 tipos de solidão. Primeiro, solitude. Esta é uma solidão saudável, opcional. O indivíduo opta por estar sozinho, com algum motivo ou por algum objetivo, às vezes para esfriar a cabeça, refletir em alguma decisão, às vezes para orar, às vezes para estudar. Nesse caso, a solidão é positiva. O indivíduo está no controle e ele pode voltar ao convívio social quando ele assim desejar. Em segundo lugar, existe a solidão imposta. É quando o grupo exclui o indivíduo, geralmente motivado por algum tipo de preconceito. E em terceiro lugar, existe a solidão autoimposta. É quando o indivíduo exclui a si mesmo, se afastando das pessoas, às vezes por causa de ter uma baixa autoestima, às vezes por causa de alguma depressão, algo interno. Esses 2 tipos de solidão, o último que eu citei, são negativos, porque a prática relacional é uma necessidade. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. A solidão faz mal à alma, porque gente precisa estar perto de gente. Deus fez o homem para ser gregário, não segregado. Nós somos seres relacionais. Precisamos uns dos outros. Por isso podemos constatar Gênesis capítulo 2, 18. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. O homem precisa estar se relacionando. Por isso o casamento, por isso a família, por isso a igreja, por isso o bairro, a rua, a cidade, o país. Somos seres relacionais e é desses relacionamentos que, interligados, promovem a proclamação do Evangelho. Sede minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não é possível cumprirmos esse mandamento sem nos relacionarmos. 1 carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo nos compara a um corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo. Ou seja, nós temos uma relação de interdependência. Somos independentes enquanto seres individuais, do ponto de vista do relacionamento com Deus e da nossa autoidentidade, mas somos dependentes como seres sociais. Dependemos uns dos outros. Olha, nessa mesa aqui hoje nós temos um advogado, um empresário de prestação de serviços de mecânica, e nós temos aqui um agricultor, respectivamente eu, evangelista Ellison, e evangelista Rafael. Na perspectiva coletiva, nós somos independentes, porque com o nosso trabalho nos autossustentamos e cuidamos da nossa família. Mas do ponto de vista social, nós somos dependentes uns dos outros. Do advogado para resolver os problemas, do Ellison para comprar e consertar os carros, do Rafael para produzir os alimentos. Então, a greia, a congregação é um pressuposto da existência humana. Deus nos fez diferentes, dependentes e interdependentes. Precisamos relacionarmos uns com os outros. Mateus capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O cuidado pessoal e o cuidado interpessoal é a garantia da existência da raça humana e é o propósito de Deus para a nossa vida. A prática congregacional. Evangelista Ellison. Irmãos, o corpo é um elemento fundamental do culto. Tá. A gente nota que no Antigo Testamento, como já foi dito, o Deus de princípios e regras estabeleceu como fazer também. O nosso Deus, ele estabeleceu como seria o culto no Antigo Testamento. Então, os sacerdotes, os levitas, eles quando iam cultuar o Senhor, existia uma regra, existia um procedimento. E só que hoje, no século XXI, por que não dizer no período da graça,
né, que Jesus, quando ele morre, ele nos traz essa graça, a maravilhosa graça, e para que hoje nós ofereçamos a ele o nosso culto. O nosso culto. Como eu já disse anteriormente, é claro que quando a gente chega nas nossas congregações, na igreja, e a gente vai relacionar, e dentro de um culto como um todo, a gente vai glorificar e vai exaltar o nome do Senhor. Então é impossível você não ser um crente congregacional, congregar. A palavra do Senhor em Hebreus no capítulo 10, versículo 24 e 25, olha, diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia de chegar a estar mais próximo do Senhor e glorificar ao nome dele. E interessante também, já vou fechar aqui, não tem como a gente ser individualista na fé. Fé virtual. E hoje tem muitas pessoas, eu não vou na igreja, por que não dizer do metaverso? As pessoas querem, eu não vou na igreja hoje porque eu vou assistir aqui. Não tem problema se você não tem condições de ir até a igreja devido a uma saúde, algum problema, tudo bem. Mas o interessante é que você congregue juntamente com os irmãos. Faça parte, não seja a igreja somente dentro da sua casa. Vá à igreja, que é muito bom, aonde a gente vai ouvir também a palavra do Senhor. Evangelista Rafael. Estamos falando do corpo humano. E é bom lembrar que a igreja é o corpo espiritual de Cristo. E um corpo tem muitos membros, e esses membros só têm vida enquanto estão ligados a este corpo. Eu tenho aqui 10 dedos, mas se um destes dedos fosse decepado, separando-se do meu corpo, ele apodreceria e morreria sozinho. Assim, aquele que se separa ou se afasta da igreja, ele morre espiritualmente. O desigrejado, ele é como um galho seco, separado da árvore. Ele não dá mais fruto, ele seca. Ele só serve de lenha e o seu fim é ser queimado. O desigrejado é como o café fora da garrafa, ele esfria. O desigrejado é como o soldado que abandonou o exército, ele perdeu a honra e se tornou um desertor. O desigrejado é como a brasa separada da lareira, ele aos poucos perde o brilho e por fim ele se apaga. O desigrejado é como a ovelha que se afastou do rebanho. E na Bíblia esse tipo de ovelha não é ovelha salva, é ovelha perdida. E ovelha que se afasta do rebanho se torna presa fácil para o lobo. Portanto, meus queridos irmãos, o desigrejado tem que se converter, tem que se arrepender, tem que voltar à congregação, porque sem comunhão não há salvação. E não me venha com essa história de que a igreja sou eu. Atente para isso. Sozinho você não é igreja. Eu vou dizer o que você é. Se você opta por estar sozinho e não congregar, sozinho tu é um desviado, um desertado, um desigrejado. Porque a igreja não é um membro. A igreja é um corpo com muitos membros. E um dia esse corpo se encontrará com a cabeça, que é Cristo, e estará com ele para toda a eternidade. Queridos, a palavra igreja vem da etimologia grega eclesia, aqueles que foram chamados para fora. A igreja não se realiza do ponto de vista prático, pragmático, na vida de um indivíduo só. A igreja se realiza e pode ser percebida tão somente quando vemos o indivíduo ou indivíduos que se relacionam em torno de um culto ao Cristo. Então, essa história de falar, eu sou igreja, você não é igreja. Nós somos a igreja. Sozinho, o indivíduo não é a igreja. A importância do corpo na perspectiva congregacional dá-nos a ideia que o corpo não tem só uma manifestação individual, ele também se manifesta na vida comunitária da igreja. Qual é o fundamento teológico disso? Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. O culto corporativo exige presença física, participação e interação. Como você vai comungar na ceia? Em casa, consigo mesmo, sozinho? Não há, portanto, à luz da Bíblia, autorização para que o indivíduo se realize enquanto igreja sozinho. E a Bíblia vai nos dizer dessa prática coletiva. Gestos coletivos de adoração, levantar mãos, bater palmas, inclinar-se juntos.
Salmo 134, versículo 2, 1 Timóteo 2,8. Nós vemos aqui a participação nos atos litúrgicos, como a ceia, 1 Coríntios 11, 23 e 26, o batismo, Mateus 28, 19 e 20, o serviço coletivo, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, o culto congregacional se manifesta em ações concretas, ajudar, ensinar, confortar, louvar e servir ao próximo. Alguns benefícios do culto e da congregação. Unidade do corpo, demonstra que todos são membros. Edificação mútua, nós nos ajudamos a construir a fé um dos outros. Expressão de amor e serviço, estamos em colaboração mútua permanente. Experiência sensorial de adoração. O avivamento, a experiência de recebermos o poder de Deus e a graça durante a adoração divina. Querido, não caia nessa casca de banana. Procure uma igreja mais perto de sua casa e sirva a Deus em espírito e em verdade. Tecnologia e culto, evangelista Wellington. Queridos, tecnologia e culto. É muito válido dizer que a tecnologia nos ajuda demais. Se usarmos, por que não dizer da internet, se usar ela como um meio de comunicação para a glorificação do nome do Senhor. Olha só, nós estamos aqui no estúdio, né, e juntamente com o evangelista Jadson e o evangelista Rafael, e os irmãos que estão editando. Isso é uma bênção, porque vai alcançar muitas pessoas, né? Muitas pessoas que vão ouvir essa palavra proposta para esse dia de hoje. Mas é muito interessante que nós temos que participar do culto. Como eu já disse, no Antigo Testamento tinha todos os elementos do culto. Tinha todos os elementos. Deus exigia assim. Mas hoje, ainda mais, o elemento principal do culto é o ser humano. Sem ser humano, sem gente, não tem culto. Sem gente, não tem culto. Porque Deus, através do seu Espírito Santo, ele habita dentro de você. Dentro de você e dentro de mim, o Espírito Santo, nós somos casa, nós somos habitação, nós somos morada. Então, é interessante que o uso da tecnologia, principalmente dentro da igreja, agora eu já estou falando de celular, deve ser moderado. Eu não sei, me falha a memória agora o nome da cantora, mas ela foi adorar o nome do Senhor. Então, certamente, ela preparou para aquele momento espiritual, porque o louvor, ele vai impactar vidas de pessoas. Então, certamente, se um levita, um adorador, ele entende justamente a grandeza daquilo que ele está fazendo e para quem está fazendo, ele vai justamente usar o recurso da parte de Deus, a palavra, naquele momento. Aí sabe o que aconteceu? Foi até interessante, mas não ficou legal, porque quando ela começou a louvar, o que a gente via de celular ligado, assim, não precisava nem de iluminação, a própria luminosidade dos celulares estava ali trazendo, assim, e trouxe um desconforto para ela. Ela foi muito sábia em dizer naquele momento que para voltar a atenção para quem? Para Deus. E porque às vezes hoje nas nossas igrejas, infelizmente, às vezes acontece isso. Vem um cantor famoso, um pregador famoso e a câmera, vamos deixar isso só para o pessoal da mídia, porque eles já estão aptos a fazer isso e é uma função deles para o reino de Deus, né? Aí depois você acessa lá no YouTube, acessa lá aonde você acha que convém, para você ter isso, e isso é que o comentarista trouxe aqui, a tecnologia no culto. Resumindo, precisamos estar presente no culto, mas usar a tecnologia de forma moderada. Para quê? Para não causar distrações. Volto a falar. Faça tudo. Faça uma pergunta. É para o reino? É bom para o reino? Aí você faça, mas faça para a glória de Deus. Evangelista Rafael. Meus irmãos, tecnologia e culto. Como já citado, nós aqui nessa pré-aula estamos fazendo uso da tecnologia para levar a palavra de Deus até dentro da sua casa. Mas essa pré-aula de EBD, ela não pode substituir a EBD presencial na sua igreja. O nosso objetivo aqui não é esse. O nosso propósito é acrescentar conhecimento a você para que você possa somar e ajudar na sua igreja. Porque tecnologia não substitui liturgia. Não deixe que um youtuber substitua o seu pastor. Não deixe que os seus amigos da rede social substitua seus irmãos em Cristo Jesus.
E tome cuidado para você não ficar somente no culto online da terra e ficar offline do céu, porque a igreja pode modernizar, mas a igreja não pode mundanizar. Evangelista Moeres, quero agradecer sua participação, meu querido, parabenizar pelas pontuações que foram assertivas e objetivas. Certamente essa será a primeira de muitas outras aulas. Meu querido, deixe a sua despedida e a sua saudação final. Eu agradeço o evangelista Jadson, evangelista Rafael pelo convite. Espero ter contribuído, né, também com a EBD. E como já foi dito aqui no decorrer, faça isso. Vá à EBD, próximo da sua casa, aí, se tem uma igreja, talvez você tenha dificuldade de locomover. E eu deixo aqui também o convite para você participar da nossa Escola Bíblica Dominical, que é aos domingos, a partir das 8 horas da manhã. Você vai ser muito bem-vindo. Eu agradeço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Contudo, deixo uma frase para fechar, uma observação aqui. Os princípios bíblicos, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Deus abençoe, boa aula a todos vocês. Evangelista Rafael. Queridos, Deus não quer você parcialmente em cima do muro, mais ou menos, pela metade. Deus não quer somente o seu coração. Deus, ele quer o seu interior e o seu exterior. Deus quer seu espírito, sua alma, seu corpo. Deus quer você por inteiro e completamente servindo a Ele. Salmo de número 103, verso de número 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Obrigado por sua audiência, por sua atenção. Compartilhe essa aula. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.